Eu cortava a cana, irmão, e era ruim. Meu Deus, eu via aquele canavial e falava assim, nunca vou casar. Porque se irmão, se fosse menina, não casava comigo. Porque eu falava, isso aqui não é vida, não. E um dia Deus falou assim para mim, vou me mostrar grande na sua vida. Mas como? Pastor, eu tinha sofrido. Meu sonho era comprar um tênis da Nike. Era meu sonho. E eu cortava a cana, eu juntei meu dinheirinho, parcelei até Jesus voltar. E falei, vou comprar. Fui lá e comprei. Eu ficava com dó de usar o tênis. Falei, vou esperar pagar. Esperei pagar tudinho para me poder usar o tênis. Fiquei vários meses só namorando o tênis. Meu tênis. Oh, meu tênis. Aí primeira vez que eu fui usar meu tênis, sabe onde foi? Num congresso de missões da minha igreja. Manhã missionária. Cheguei com meu tênis, perto dos meus amigos, falando, ó. Eles, que isso? Eu falei, varão. A favela venceu. E eu tô sentadinho lá, pastor. Tô sentadinho lá, curtindo com meus amigos. De repente, estava apresentando, nós tínhamos algumas famílias no Nordeste, no campo missionário. Eu olhei para o missionário assim. O Espírito Santo falou comigo assim, pega o seu tênis e dá para o missionário. Eu coloquei a mão no ouvido e falei, Satanás. Porque quando é para você ganhar, você fala que é Deus. Mas quando é para você abrir mão, você fala, sei não, hein. Você fala, acho que é da carne. Na hora o Senhor falou assim, pega e dá. Eu falei, não vou dar. Espírito Santo no meu coração. Sabe quando você fica aquele negócio? Dá. Eu falei, não vou dar. Eu não sei, eu não vou dar. Aí o Senhor falou, vai. Eu falei, eu vou. Aí eu falei para Deus, mas eu vou fazer um propósito. Se eu calço 37. Se ele calçar 37,5, não é de Deus. Se ele calçar 36,5, também não é de Deus. Tem que ser 37. Cheguei, fui bem devagar para ver se Deus mudava de ideia. Cheguei perto dele, falei, pai do senhor, irmão. Ele, pai do senhor, meu filho. Eu falei, o irmão não calça 37 não, né? Ele olhou para mim e falou, eu calço. Eu falei, tem certeza? Ele falou, sou eu que calço. Ele falou, por quê? Aí eu fiz assim, ajoelhei, tirei um tênis. Ele falou, o que você está fazendo, meu filho? Eu falei assim, Deus mandou eu te dar esse tênis. Ele, para com isso, pode vestir. Eu falei, não, Deus mandou. Ele falou, não, é seu tênis. Eu falei, eu sei. E Deus mandou eu te dar. Na hora que eu falei isso, ele levantou os olhos assim, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Chamou a esposa dele e falou, vem. A esposa dele chegou e disse, e foi. Ele me deu um tênis. Ele calçou o tênis, tirou o sapato dele, falou, olha, e é macio. Aí ela começou a chorar. Eu falei, por que vocês estão chorando? Ela falou assim, é porque a gente lá no Nordeste, a gente tinha que fazer visita e ir de sapato era muito ruim. E a gente queria um tênis. Só que a gente não tem condição. A gente come, a gente compra o tênis. E eu falei para ele, vamos para o congresso, porque Deus vai preparar alguém para te dar um tênis. Aí eu já falei, olha, Deus me usou. Já dei glória a Deus. Falei, receba, irmão, antes que eu me arrependa. Ele pegou o tênis. O problema, irmão, não foi dar o tênis. O problema foi chegar em casa sem o tênis. Que eu falei, minha mãe vai me matar. Na hora que eu cheguei em casa, entrei pelo fundo, minha mãe, Tiago. Ela olhou de cima e embaixo assim. Cadê o tênis? Aí eu, desde oferta na igreja. O quê? Desde oferta na igreja. Não estou entendendo. Desde oferta na igreja. Fala, meu filho. Eu falei, eu dei de oferta na igreja. Minha mãe não é crente, olhou para mim e falou assim, o pastor está pegando até tênis agora. Já não basta todo mês você dá 10%. Agora você está dando só tênis também? Eu falei, não, mãe, aqui Deus mandou, larga de ser burro. E falou um monte de coisa. Eu fiquei triste e foi para o canto. Mas Deus falou para mim fazer aquilo lá, porque Ele ia fazer algo grande.
Aí eu cheguei na igreja à noite, era amanhã isso aí, cheguei na igreja à noite, uns amigos estavam conversando entre eles, dizendo assim: oh, você ficou sabendo? O quê? Que lá tem uma empresa de São Paulo, na capital, que vai abrir uma subgerência aqui, e eles vão contratar um gerente júnior. Aí eu entrei na conversa e falei assim: como que é isso aí? Ele falou: não, Tiago, isso aqui não é para você não. Eu falei: ouvi o nome da empresa e me inscrevi. Eram 2.000 jovens. A primeira seleção era de 50. Passei em 50º. Em último lugar, mas passei. Foi o último, pastor, mas passei. Eu prefiro ser o último a ir para o céu do que o primeiro a ir para o inferno. Não, passei. Aí eu cheguei para os meus colegas da igreja e falei para eles: que a entrevista para a segunda fase, e aí da segunda fase ia ser em São Paulo. Aí eu perguntei para eles: meus amigos, vocês vão comprar São Paulo? Eles: São Paulo? O que vai ter em São Paulo? Eu falei: vocês não passou. Você passou? Eu falei: passei. Como? Eu falei: não sei, mas passei. E aí, irmão, eu estou sentindo uma presença aqui tão gostosa. E aí, pastor Gilmar, eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, que roupa que eu vou na entrevista? Eu tinha 18 anos. Que roupa que eu vou? Ela disse assim: coloca um terno, que ninguém vai de terno. Eu fui, coloquei um terno, viajei para São Paulo. Quando eu cheguei, subi no elevador, eu estava me sentindo. Falei: agora eu vou abafar. A hora que abriu o elevador, eu entrei na sala de espera, 50 jovens, todos de terno e gravata. Eu olhei e falei: minha mãe deu ideia para todo mundo. Aí eu cheguei no primeiro, pensa nos rapazes bonitos, irmão. Porque eu era mago que dava dó. Só tinha orelha, se saía correndo eu voava. A hora que eu cheguei e olhei para o primeiro, um rapaz bonito assim, eu falei: Jesus, se for beleza, já estou desempregado. Olhei para o primeiro e falei: o que você faz? Eu acabei de me formar na UF, não sei do que. Eu falei: O outro: acabei de me formar não sei do que. Eu falei: eita. O outro: acabei de me formar na USP. Eu falei: Jeová, eu não sou formado nem no GUSP. Eu falei: mas já que eu estou aqui, eu vou comer. Porque passar nisso aqui eu não vou passar mesmo não. Mas eu vou comer, porque crente, irmão, não bebe e não fuma. Mas crente come como crente. Se você vê um crente não comendo, desconfia que ele está bebendo ou fumando. A tia do salgadinho passava, eu pegava de 5, irmão, e colocava. De repente o tio falou: Tiago de Assis. Eu falei: sou eu. Entrei, um senhor parecendo William Bonner olhou para mim e disse: bom dia. Eu disse: bom dia. Ele disse: assenta. Eu disse: estou assentando. Ele pegou meu currículo, pastor Gilmar. No currículo, em vez de eu colocar profissão auxiliar de produção, eu coloquei profissão cortador de cana. Na hora que ele pegou o currículo, ele fez assim, ó. E eu assim, ó. Ele olhou e falou: meu filho, você corta cana? Eu falei: corto, doutor. E é difícil, hein? Até por isso que eu vim aqui arrumar esse emprego. Ele disse: mas ele não estava entendendo o que eu estava fazendo ali. Eu olhei para ele: doutor, e olha, tem que acordar cedo, fazer marmita, é uma luta, doutor, é tão difícil. Eu vim aqui porque eu preciso desse emprego. Ele olhou para mim e falou: então, rapaz, para a vaga que nós estamos admitindo, tem que ter uma formação. Ele foi muito educado, foi muito cortês. Mas quando abrir uma vaga nos serviços gerais, a gente chama. Eu falei: o que é serviço geral, doutor? Eu vou cuidar geral de todo mundo? Mais ou menos isso aí a gente chama. E outra coisa, eu vou te dar um papel aqui. Passe ali no RH. Que a menina, entrega esse papel para a moça. Eu falei: por quê? A menina vai te ensinar como preencher um currículo. Me chamou do quê, irmão? De burro. Eu falei: tá bom. Só que nessa hora o meu celular estava ligado. Nunca deixo o celular ligado em uma entrevista, porque é antiético. Mas o meu, por providência divina, começou a tocar. Apenas um toque. Eu falei: já estou morto mesmo, eu vou atender.
Atendi o telefone. Alô? E crente, irmão, você conhece conversando. Sim ou não? Só crente fala varão. Só crente fala, ô vaso. E aí, manto? Na minha época de faculdade, eu entrava na sala e tinha outra crente. Eu falava, e aí, vaso? Ela falava, fala varão. E eu perguntava, e o manto? Ela falava, foi terra. E o professor olhava e dizia, que é isso? Eu falava, é mistério. Você não vai entender nunca. E eu atendi o telefone. Pai do senhor, o outro falou, pai do senhor, varão. Eu falei, como é que tá? Eu falei, só vitória. Ele disse, eu fiquei sabendo que você ia para uma entrevista de emprego. Eu falei, tô nela. E aí? Eles não sabem a joia que eles perderam. Se eles não têm esse emprego para mim, porque Deus tem algo muito melhor. Ele falou, então tá bom, depois ele se fala. Eu falei, amém. Eu falei, doutor, dá o papel aí. Ele falou, senta aí. Eu falei, vou sentar de novo. Sentei, ele olhou para mim e falou, você é crente? Aí eu rasguei no inglês, yes. Ele, de qual igreja? Eu falei, Assembleia de Deus. Ele deu um sorrisinho para mim e falou, paz do Senhor, irmão. Falou para mim, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu, Você quer beber alguma coisa? Eu falei, suco, por favor. Olhou para mim e falou assim, rapaz, você está aqui? É resposta da minha oração. Eu disse, que oração? Ele falou, ontem à noite eu dobrei o joelho e falei, Deus, amanhã eu tenho que entrevistar 50 jovens. Manda um crente, Jesus. Manda um crente, eu quero trabalhar com um crente. Ele olhou para mim e falou, só esqueci de pedir qualificado, mas tudo bem. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai te qualificar. Estendeu a mão e disse para mim, seja bem-vindo, a vaga é tua. Sabe o que Deus me fez entender naquele dia? Ele olhou para mim e falou assim, sai lá fora, mas não fala que passou não. Eu falei, como não, doutor? Tá cheio de Mauricinho, de USP, não sei o quê. A hora que eu passei lá, ele disse, e aí eu? Como é que foi eu? A hora que eu entrei dentro do elevador para voltar, o Senhor disse para mim, quando eu quero ser grande na vida de alguém, oh meu Deus do céu. O pastor já liberou uma palavra aqui, que aqui tem homens e mulheres que Deus vai levantar através desses adolescentes. Deus vai te usar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi chamado apenas para ficar sentado na igreja, não. Deus te chamou para você ser alguém que Deus vai usar e vai mostrar que Ele é grande através da sua vida. Vão olhar e vão dizer o que aconteceu. Você vai dizer, Deus é sobre a minha vida, e quando Ele é sobre a minha vida, não há nada impossível para Ele. Eu recebo de Deus. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu queria que você dissesse para alguém que está perto de você, diga assim, não se preocupe. Não, desse jeito ele não vai acreditar. Fala para ele, não se preocupe. O seu Deus está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. E se Deus for em primeiro lugar, sai da frente, diabo. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, inimigo. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite. Se Deus for na sua vida, sai da frente as forças do diabo, porque Deus vai garantindo a vitória. Como já diz o hino, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta e ninguém fecha. E o meu sonho era comprar uma poltrona do papai, mas eu queria aquela que você aperta o dedo assim, aperta o botão e ela faz assim, ó. E se tremer então é celestial, irmão. E eu tinha o sonho, só que eu não tinha dinheiro para comprar essa poltrona chique. Então eu comprei uma poltrona normal, né? E eu comprei um puff, sabe puff? E eu sentado na poltrona um dia, com o pé no puff. Esse Deus, Ele é tão grande, tão acima de todos, que eu estava sentado ali, e Deus falou comigo assim, meu filho, você sabia que eu também tenho um puff? Eu falei, não tem. Deus falou, tem. Eu falei, não tem. Deus falou, tem. Eu falei, não tem. Aí eu fui para a Bíblia e vi que Deus tem puff. A Bíblia diz que Deus descansa os pés no globo da terra. Olha o tamanho do puff de Deus, irmão. Não, você não deu aleluia, você estava feio na foto, você não está entendendo. Para ter um puff desse tamanho, é sinal que o pé de Deus é muito, está fraco, é grande
grande demais. Eu estava conversando com um pastor esses dias, e estava um tempo chuvoso, e o pastor conversando comigo, e do nada ele começou a chorar. É um pastor mais idoso. Eu perguntei: por que o senhor está chorando? Ele: pastor Tiago, Deus acabou de passar aqui. Eu falei: está ficando maluco, já está gagá, está vendo Deus passar. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: olha para o céu, pastor, o que você está vendo? Eu falei: nuvem. Ele diz: então Deus acabou de passar aqui. Eu falei: como assim? Ele falou: pastor, a Bíblia diz que as nuvens do céu é a poeira do pé de Deus. Alguém lá atrás entendeu? Eu acreditei nisso, glória a Deus. É a poeira do pé de Deus. Então, para fazer tudo isso de poeira, irmão, tem que ter um pé pequeno ou um pé grande? Ah, você não está dando aleluia, você não está entendendo. Tem que ter um pé muito grande, meu irmão, porque o nosso Deus está acima de todos. Nenhuma capacidade humana vai conseguir expressar o tamanho desse Deus. O Deus que os conectados servem, o Deus que você serve, Ele é grande. Você serve um Deus grande? Diga amém. Diga aleluia. Bom, Deus está sobre qualquer imaginação, qualquer pensamento, qualquer ideia. A gente não vai conseguir achar uma palavra dentro do nosso português para expressar a grandiosidade desse Deus. Deus é tão grande, irmãos, mas tão grande, Quem aqui tem cortina em casa? Cortina. Quem não tiver, eu vou orar e Deus vai te dar cortina. Tem cortina? Pastor, meu sonho, Xande, é um dia eu ser fazendeiro. Diga amém. Já comprei o chapéu. Tem dia que eu coloco o chapéu que eu me sinto Valdomiro. Eu chego para minha esposa e falo: estou sendo perseguido. Irmão, e o meu quintal, para mim poder abrir, para ver o meu quintal, que é a minha fazenda, que é a minha horta que eu tenho lá, eu tenho que abrir a cortina. Um dia eu estou abrindo a cortina, Deus falou para mim: eu também tenho cortina. Como que o senhor tem cortina? Aí eu fui para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus descortina os céus. É muito grande. Já parou para pensar isso? Deus olhando para Júpiter. Porque no tempo que eu estudava, né? No tempo que eu era estudar até hoje, mas no tempo que eu ia para a escola, tinha um planeta chamado Plutão. Sumiu o Plutão. Eu não sei aonde ele foi parar, mas não tem mais. Não sei se explodiram ele. Só que eu fiquei imaginando Deus olhando para os planetas e dizendo assim: Júpiter, porque a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo... Já parou para pensar nisso? Deus olhando e falando: Júpiter, dá licença. Plutão, dá licença. Saturno, dá licença, porque eu preciso olhar lá para Camboriú. É muito. Dá um sorrisinho para quem está perto de você e diga para ele: sorria. Você está sendo filmado. 24 horas por dia Deus está olhando para você. Deus é muito grande. E eu gosto disso, que Deus é grande, porque Deus sendo grande, presta atenção. Eu estava na beira da praia comendo um camarão, e o filho do pastor, onde eu estava pregando, olhou para mim e falou assim: pastor Tiago, você sabia que do outro lado desse mar tem outro continente? Falei: ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Se você não me fala, eu nunca ia descobrir. Ele falou: é verdade. Eu falei: tem outro. Ele falou para mim: tem outro continente. Eu falei: claro que eu sabia, criatura. Enquanto eu estou ali, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, você sabia que eu pego todas essas águas aqui, todos os oceanos, todos os rios, todos os mares, tudo que existe aqui? Eu falei: o que o Senhor faz? Eu sou tão grande. Eu sou tão grande que eu pego todas essas águas e eu coloco na palma da minha mão. Irmão, para caber tudo isso de água, a mão tem que ser grande, sim ou não? Sim ou não? E deixa eu te dar uma boa notícia essa noite. Essa mão que é grande, a Bíblia diz que ela não está encolhida para que não possa abençoar.
E eu já libero uma palavra para dizer: essa mão que é grande, ela não está atrofiada, mas ela está estendida para Camboriú nesta noite. Essa mão está estendida para a sua casa nesta noite. Vou perguntar para você assim: por que ainda você está de pé depois de tanta luta que você passou? Você vai dizer: é a mão de Deus. Vou perguntar para você: por que ainda você consegue dar glória a Deus depois do vento que você enfrentou? Você vai dizer: é a mão de Deus. Por que o teu casamento não destruiu? A mão de Deus. Porque a tua empresa passou por um tempo de crise, mas conseguiu se erguer? A mão de Deus. Vão perguntar: por que o teu filho está curado? A mão de Deus. Por que a tua história foi restaurada? A mão de Deus. Essa igreja não parou, porque a mão de Deus está. Quando a mão de Deus está estendida, Ele se mostra grande. Sim ou não? Sim ou não? E você acredita que Deus pode ser sobre todos através de um adolescente? 7 pessoas, vou perguntar. Você acredita que Deus pode ser sobre todos através do adolescente? E quando a mão de Deus está sobre esse adolescente, pode ser esquisito, pode ser todo sem jeito, pode ser até para muita gente um bobão. Mas quando Deus olhar e falar: é você, a minha mão está sobre. Estou sentindo uma graça aqui. Quando eu era pastor de jovens, eu peguei a juventude e disse para eles assim: vamos para o parque. Aqui vocês têm o Beto Carreiro, nós somos em outro parque, que tinha uma torre, não era igual a daqui, mas uma torre. E eu tenho medo. Falaram para mim: você vai, pastor? Eu falei: vou não. Você não vai? Eu falei: não vou. Aí alguém olhou para mim e falou assim: você vai? Eu falei: eu vou. Só que eu fui e peguei alguém mais medroso que eu. E a gente foi junto. Na hora que a gente sentou, estava eu aqui, o outro aqui, e tinha um gordinho sentado atrás. E o gordinho não tinha medo, ele fazia: uhul, pode subir. Nós não tem medo de cair. Eu falei: fale por você, não fale por mim. E do nada o tio do brinquedo passou assim: tem seguro de vida? Eu falei: por quê? O brinquedo começou a subir. Irmão, o irmão que estava do meu lado, que é pastor também, olhou para mim e falou: o que nós está fazendo aqui? Eu falei: por quê? Ele disse: porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E eu olhava as cabecinhas subindo assim, irmão, eu falava: vou morrer, vou morrer, vou morrer. Já olhava aquela imensidão azul e já começava a cantar: além do rio azul. E já pensava: morte e choro. Irmão, e o gordinho gritando atrás: tá com medo, PR? Tá com medo, pastorzão? Eu falei: meu filho, tô com medo, mas tô mais com raiva de você. Fique em silêncio. E do nada, irmão, eu escuto, porque se sobe e cai, maravilha, mas fica uns 40 segundos lá em cima. Aí do nada faz um barulho assim, ó, trac! Falei: pronto, quebrou o brinquedo. Amanhã em tudo quanto é site dizendo: pastor morre em brinquedo. Do nada faz trac! Trac! Irmão. O negócio desceu tão rápido. Não desceu, caiu. Que a minha alma desgrudou do meu corpo e deve estar lá em cima até hoje. Quando eu olhei aqui para baixo, o pastor que estava do meu lado, literalmente, ele estava assim, ó. Quando eu olho pro gordinho, tá magro. Que foi tão rápido assim, ó. Secou. Irmão, eu desci assim, ó. Não sentindo as minhas pernas. Hora que eu olhei. Hora que eu desci assim, alguém olhou para mim e falou assim: e aí? Eu falei: véi. Foi o que foi? Eu falei: mano, o que foi? Não estou sentindo minhas pernas. Ele falou: como foi? Eu falei: uau. Como assim? Eu falei:
Uau! Inesquecível. Eu olhei para ele e falei, você vai? Ele olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, você vai. Ele olhou, não vou. Eu falei, você vai. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você vir num parque como esse, ir nesse brinquedo, não sei qual graça que tem, você tem que ir. Ele falou, não vou. Eu falei, você vai. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou no carrossel. Irmão, você já viu cara de quem anda no carrossel, irmão? Você já viu? Não é cara de bobo? A pessoa no carrossel fica assim, ó. Olha aqui. Aí a emoção dela é isso aqui, ó. E eu olho, o meu filho de 3 anos no carrossel fica assim. Uau, hein, pai? Ó, vou morrer do coração, hein? E enquanto eu estou vendo ele andar no carrossel, o Espírito de Deus falou comigo. Meu filho, tem muita gente dentro da minha casa. Aleluia. Que está vivendo o evangelho de carrossel. Você olha para ele num culto como esse, está assim, ó. Não dá um aleluia, irmão. Não dá um glória a Deus. E adolescente sabe, está assim, ó. Tá quase dormindo. Aí ele olha e diz assim, ai pastor, mas eu só dou glória a Deus se eu sentir. Não tem aquele que fala assim, eu tenho que sentir para dar glória. Quem que te ensinou isso? Eu não tenho que sentir para dar glória. Eu dou glória para sentir. Não, 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Eu não sinto para dar glória, eu dou glória para sentir. Porque o glória a Deus não tem nada a ver com aquilo que eu sinto. Glória a Deus tem a ver com aquilo que Ele é. Oh Deus, maravilhoso. Como eu queria que tivesse adolescente que estava entendendo isso aqui. Eu não preciso estar sentindo para dar glória a Deus, não. Porque independente daquilo que eu esteja sentindo, se eu esteja triste, Ele é Deus. Se eu estiver feliz, Ele é Deus. Se as coisas estiverem bem, Ele é Deus. Se eu estou alegre, Ele é Deus. Se eu estiver angustiado, Ele é Deus. No meu coração tem que estar o mesmo sentimento de Abacuque. Qual? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu vou ficar calado não, todavia eu vou vir para o culto, eu vou dar glória, eu vou adorar, eu vou glorificar, quem veio adorar aqui nesta noite, então dá uma olhadinha para esse adolescente e vê se ele tem cara de carrossel. Se até agora não deu um aleluia, tá com cara de lesma, é carrossel. É carrossel. Mas enquanto tem a turma do carrossel, tem a outra turma. Já tem alguém ali. Enquanto tem a turma do carrossel, tem a outra turma. Que turma é essa? É a turma da montanha russa. É a turma que já sai de casa dizendo, hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou glorificar, hoje eu vou adorar. Chegou alguém aqui nessa noite que veio para adorar. Abre a boca e dá glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Pegue na mãozinha dessa pessoa que está perto de você e diga assim, Deus quer levar você para outro nível hoje. Diga assim, Ele quer te dar uma experiência. Diga assim, não é só para você estar na igreja. Ele quer fazer você conhecer o Espírito Santo. Ele quer... Vem alguém aqui nesta noite que deseja viver essa experiência. Dá um grito de glória a Deus aqui nesta casa. Oh, Elamante oriande ralahaia, Erimiande calarasi arabahai. Eu vou contar isso aqui e a gente já vai orar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro por causa da lei da física. Qual, pastor? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, a fofoca não vai ter poder em mim.
Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, a depressão vai ter que ir embora. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, o complexo de inferioridade vai sair. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, o pecado não vai ter mais poder sobre mim. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, as propriedades de Deus serão liberadas sobre a minha vida e eu me tornarei uma pessoa melhor. Eu venho a Camboriú nesta noite com uma palavra de Deus para o seu coração. Essa depressão vai embora, vai. Como? Quando você for cheio do Espírito Santo. Essa angústia vai bater em retirada quando você for cheio do Espírito Santo. Hoje Ele está dizendo, abra o seu coração, abra a tua alma e diga para Ele, me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche. Você tem coragem de falar isso? Me enche, Senhor. Eu quero ser cheio da sua presença. Eu quero ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem melhor. E você só será essa pessoa melhor, não é pela tua força total sua, não. Você será uma pessoa melhor se o Espírito Santo tomar conta de você todinho. O problema é que as pessoas hoje não querem. Há muitos anos atrás eu contei isso aqui, mas vocês eram a maioria tudo criança, não tinha nem nascido. Eu pastoreei muitas igrejas, muitas não, 8. Em cada lugar que eu passei, eu tive experiências espirituais. Só que uma das experiências que eu tive foi antes de ser pastor de igreja, quando eu ainda era adolescente, e Jesus tinha acabado de me batizar com o Espírito Santo. Tinha acabado de me batizar. Tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo. E eu cheguei na escola, olha aqui para mim. Eu tinha mais 3 amigos. Um da Assembleia e 2, um da Presbiteriana e outro da Batista. Eu cheguei para esses amigos e falei para eles, vocês são batizados com o Espírito Santo? Eles disseram, nós já temos o Espírito Santo. Eu falei, sim, mas vocês falam em línguas? Aí um olhou para mim e disse assim, para quê? Aí eu falei para eles, falar em línguas estranhas é como se fosse um código secreto, que somente quem fala e Deus entende. O inimigo nunca vai entender. E eles olharam para mim e disseram assim, mas é difícil? Eu falei, não. Vocês querem falar? Eles disseram, mas é de Deus? Eu falei, claro que é. Eles falaram, eu quero. Eu falei, então amanhã, vocês vêm para a sala. Na hora que chegar a hora do intervalo, no meu tempo falava a hora do recreio, a gente vai lá para o banheiro, e eu vou orar por vocês. E Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. Eu tinha 13 anos de idade, irmão. Cheguei na igreja à noite, falei para o meu pastor, disse, pastor, o senhor ora. Ele disse, por quê? Porque amanhã tem 2 amigos meus que quer ser batizado com o Espírito Santo. Um é da Presbiteriana e outro é da Batista. Meu pastor olhou e falou assim, vixe, mas como você vai fazer isso? Eu falei, não, combinei de orar por eles na hora do recreio. Meu pastor falou assim, então tá bom, eu vou orar. Eu falei, o senhor ora mesmo? Ele falou, vou orar. Eu falei, então combinado. Irmão, peguei esse outro meu amigo, que era da Assembleia de Deus, que já era batizado com o Espírito Santo, falei, ó, a hora que der a hora do recreio, jejuei, comecei um jejum. Falei para ele, amanhã, falei para ele, nós vamos junto para o banheiro, a gente tira o povo do banheiro, fica só nós, e a gente vai orar por eles. Fechou? Fechou. Irmão, eu não estava nem prestando atenção na aula. Na hora que tocou o sino, eu já falei para os 4, os 3, bora. Aí eles, um olhou e falou assim, ô, será que vai dar certo mesmo? Eu falei, vamos lá. Ele falou, mas como que é isso? Eu falei, vamos lá. A hora que entrou, falei para esse meu amigo, que é o Paulo, falei, Paulo, fica na porta. Aí nós tiramos, todo mundo está dentro do banheiro, fazendo as coisas. Sai todo mundo. Pô, por que não? Nós vamos fazer um negócio aqui. Aí fechamos, colocamos tipo uma travessa assim. O Paulo ficou com o pé na porta assim. E eu juntei com os 2 aqui. Falei, fica um aqui, outro aqui. Esse que eu tenho que fazer? Aí eu levei o Novo Testamento. Lembra aquele Novo Testamento? Tirei do bolso. Abri em Atos 2. E comecei a ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes.
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam. Mas lá no final, vai ter um texto que vai dizer assim: e esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e todo quanto aqueles Deus acrescentar ao nosso Deus. E a hora que eu terminei de falar aquilo, eu falei para eles assim, ó: falar em línguas estranhas não é algo que vocês... Porque, irmão, quando a gente fala em batismo com o Espírito Santo, tem adolescente aqui, deixa eu explicar para você, que já era para ter sido batizado com o Espírito Santo há muito tempo. Só que a hora que vem para frente, pastor, chega aqui na frente, ele acha que vai vir um anjo, que vai pular no pescoço dele, vai abrir a boca dele, e vai puxar a língua e vai falar: fala. Ou outros acham que vai vir uma voz no ouvido dela e falar assim, ó: fala essas palavras. Não é assim? Tem gente que pensa assim, pastor, ou então vai vir algo incontrolável. Não. Quando você vir para frente, você vai começar a dar glória. Glória, glória, glória. Pastor, vai acontecer o quê? Vai vir um anjo? Não, não vai vir um anjo. A língua estranha vai vir na sua cabeça. Pastor, já veio. E quando vem, tem 3 coisas que nos impedem. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Vê se não foi isso. Tem 3 coisas que nos impedem. Primeiro, você está aqui, olha aqui. Glória, 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 glória. A hora que a língua estranha vem na tua cabeça, você trava. Não é assim? Você trava. Você pensa assim: meu Deus, é da carne. Não é assim? Você pensa, é da carne. Segundo, você pensa: meu Deus, eu acho que eu estou imitando. É igualzinho a língua da minha mãe, da minha tia, do meu irmão. Não é assim, meus irmãos? E terceiro, tem gente que pensa assim: será que não é o diabo? Irmão, carne não é, porque carne não combina com conectados. Carne não combina com conferência. Carne combina com balada. Carne combina com coisa que o mundo oferece. Agora culto não. Então se veio da carne, a carne aqui já foi queimada em nome de Jesus. Imitação não é, porque quem manda no seu consciente é o Espírito Santo de Deus. E o diabo? Aqui dentro do pavilhão, que ele não está lá fora, mas aqui dentro não. Então diga para quem está perto de você: hoje é o dia de falar em línguas estranhas. E eu dei essa instrução para eles. E a hora que eu terminei de dar a instrução para eles, eu virei para o meu amigo e falei assim para eles: faz um fundo aí. Começa a cantar. Ele: como assim? Eu falei: canta qualquer música. E o meu amigo começou a cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. E começou a cantar. E foi cantando. E eu comecei, peguei na mão deles, falei assim para eles: repitam comigo. Eles dizem o quê? Senhor Jesus. Ele: Senhor Jesus, me enche, me enche. E tinha um amigo meu que estava aqui, que é da presbiteriana, chama David. Ele olhou assim, ficou com o olho aberto assim. Eu falei: fecha o olho. Ele fechou o olho. E eu falei: repita comigo. Ele começou a repetir. De repente, o David, ele é bem branquinho assim, ele foi ficando vermelho. Eu falei: esse aqui está mais fácil. E eu fui nele, porque é assim, eu abracei ele aqui. Eu falei: vai, David, começa a dar glória. Ele: glória. Eu falei: vai dando glória. Ele: glória. E nisso o outro rapaz está do lado, Caio, olhava e fazia assim, ó. Eu falei: fecha o olho, você também. E ele: glória. Nisso, quando eu abracei o David, o Paulo não estava acreditando muito, mas na hora que o Paulo viu que o David começou a chorar, o Paulo começou: Espírito, Espírito. Irmão, de repente, Jesus batiza o David com o Espírito Santo. E ele começa a falar em língua estranha e começa a pular. E eu segurando, eu falei: glória a Deus. Já viu aqueles crentes de bombeirinho que fica amém? E eu: para de pular um pouquinho. Ele pulando, eu falei: amém. De repente ele abraçou o Caio. E fogo pega, irmão. Vou falar: fogo pega. Você quer dar glória a Deus? Você está perto de alguém que dá glória. Você quer dar aleluia? Você está perto de alguém que dá aleluia. No começo a pessoa nem gosta, mas de repente começa: glória, aleluia, glória, aleluia. Dá um sorrisinho para quem está do seu lado, diga para ele: está frito hoje, hein, irmão?
Diga: você sentou do meu lado, e Deus vai me encher tanto que vai te encher de tabela, porque vai transbordar. Quem aqui deseja ser cheio nesta noite, dá um glória a Deus. Só que Jesus foi enchendo, e de repente, irmão, o Caio me sai da porta e abraça, e nós ficamos os 4 aqui no banheiro. A porta abriu e o povo começou a entrar. E o povo entrou, que nós olhou, já tinha uns 30 rapazes olhando para nós, se benzendo, falando: tá louco, e nós no manto. Oh Deus, faz isso, Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Oribicanda lá baixando. Quem está sentindo essa presença aqui nessa casa? Ora bacana. E Deus foi enchendo. Sabe aquele negócio gostoso? E a gente começou no manto, e de repente tocou o sinal. E o povo começou: eles não vão sair daqui. Eu estava nem aí para sinal, irmão. Aí de repente o Paulo foi puxando, né? Falou: vão para a sala. E como é que entra na sala? Falando em línguas estranhas. E nós 3, parecendo aqueles barquinhos que tem. A gente parece aquelas toyotinhas. E a gente entrou na sala, só que um sentava aqui, outro sentava lá, outro sentava atrás, e outro sentava na outra ponta. A hora que entrou, irmão, os 4 no manto. Na sala. A hora que entrou foi um para cada um. Só que eu segurei e coloquei a cabeça assim na carteira e comecei a chorar. E chorei. E chorei. E chorei. Eu olhava para trás, olhava, um estava chorando. E os povos assim. A professora entrou. Professora de história, dona Karen. Muito louca. Sabe aquelas professoras meia hippie? Que você fala assim: meu Deus, parece até que fuma maconha. Porque ela entrava assim na sala: ei, galera. Ela entrou, mas depois descobriu por quê. Porque a hora que ela entrou na sala, olhou assim, todo mundo olhando. Ela disse: o que está acontecendo aqui? Alguém levantou e falou assim: professora, os 4 estão muito loucos aí. Está tudo doido, começaram a pular lá no banheiro. Ela falou: o que está acontecendo? Ela chegou perto do Caio, que sentava mais perto assim, parou, ouviu e ficou assim. Assim. A hora que ela ouviu aquilo, ela levantou. E eu olhando, falei: vou ser expulso. Agora ela vai mandar nós embora. E eu falando em língua estranha e olhando. Ela levantou os olhos, tirou o óculos. Foi para a mesa dela, sentou e começou a chorar. E começou a chorar copiosamente. E alguém perguntou: professora, por que a senhora está chorando? Ela disse: eles não estão bêbados, eles não estão loucos, eles não estão drogados. Ela olhou para o céu e falou: obrigado, meu Deus, porque eu vivi para ver isso, Senhor. Nós não sabíamos, mas ela era crente, pentecostal, cria nos dons espirituais. De repente ela começou a chorar. Ela disse: eles não estão bêbados, eles não estão loucos. Isso é o que o profeta Joel disse em Joel 2:28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu estou crendo que está chegando um tempo de avivamento nas escolas. Eu estou crendo que vai haver avivamento dentro das casas. Mãe, não assusta na hora que você entrar no quarto do teu filho. Ele não vai estar no celular, ele vai estar de joelhos orando e falando em línguas.
Deus acabou de me dizer que uma graça vai começar a tomar este palaia subdaracandaramanaracaia. Elabachuribicanda. Pega na mão desse irmão que está perto de você aí agora, por favor. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela. Arabadacandaralaciarabadaracalacaia. Dentro de alguns segundos, uma glória vai tomar a sua vida. Os adolescentes que desejam viver uma experiência com o Espírito Santo, é agora. É agora. Imagine vocês dançando aqui, fazendo gestos, cheio do Espírito Santo. Imagine vocês na presença de Deus. Imagine vocês cantando em línguas estranhas. Imagine vocês indo para a escola, tomado da glória de Deus. Hoje é o dia que o Senhor preparou, e Ele está dizendo: eu quero te encher. Eu quero te encher. O que, pastor? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. Vão profetizar. Já tem adolescente sentindo a presença. Quem recebe esta presença, abra a boca para adorar. Meus irmãos, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Que Deus possa ter abençoado a sua vida e que possa abençoar a sua família. Envie esse vídeo aqui para uma pessoa que você sabe que está desviado dos caminhos do Senhor, que não está mais buscando a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo. Se você tiver um pedido de oração, deixe nos comentários que eu vou estar orando por você. Fiquem todos na paz.